No final desta apresentação, você será capaz de definir os elementos da estrutura lógica do serviço de diretório do Active Directory e discutir as finalidades desses elementos. O Active Directory fornece um armazenamento seguro de informações sobre objetos na sua estrutura lógica hierárquica. A estrutura lógica consiste em objetos, unidades organizacionais, domínios, árvores de domínio e florestas. Os objetos são os componentes mais básicos da estrutura lógica. Eles representam usuários e recursos, como computadores e impressoras. As classes de objeto são plantas ou modelos para os tipos de objetos que você pode criar no Active Directory. Cada objeto no Active Directory é exclusivamente definido pela combinação de seus valores de atributos. Os atributos definem os possíveis valores que você pode associar a um objeto. Cada objeto, por exemplo, um objeto que representa um usuário específico, baseia-se em uma classe de objeto. Para criar um objeto de usuário, você deve ter uma classe de objeto de usuário para usar como modelo. As classes e os atributos de objeto são conhecidos coletivamente como o esquema do Active Directory. Um objeto é exclusivamente definido pelos valores atribuídos aos atributos que a classe de objeto contém. Como o Active Directory armazena informações sobre objetos como valores de atributo, os usuários e os aplicativos podem localizar facilmente os objetos associados aos valores específicos de atributo. Por exemplo, um usuário pode localizar a impressora que está mais próxima à sua mesa, procurando uma impressora que tenha identificações do prédio e do local que coincidam com o andar de seu prédio. As unidades organizacionais são objetos de recipiente que você usa para organizar outros objetos de forma a atender aos seus objetivos administrativos. Por exemplo, é possível organizar objetos de usuário nas unidades organizacionais com base na unidade comercial, na localização geográfica ou em uma única classe de objeto. Dessa forma, isso facilita a localização e o gerenciamento de objetos. Você também pode delegar a autoridade para administrar uma unidade organizacional. Além disso, é possível aninhar unidades organizacionais em outras para simplificar mais a administração de objetos. Por exemplo, a organização tem 6 departamentos financeiros, cada um com sua própria unidade organizacional. Para simplificar a administração, você pode aninhar todas as 6 unidades em uma unidade organizacional de finanças. Depois, criar uma unidade organizacional pai e aplicar regras administrativas e de segurança a ela. Essas regras serão aplicadas a todas as unidades organizacionais aninhadas. As unidades organizacionais dispõem objetos em um único domínio. Os domínios são as unidades funcionais principais na estrutura lógica do Active Directory. Os domínios têm 3 funções. Agem como um limite administrativo de objetos, ajudam a gerenciar a segurança de recursos compartilhados e funcionam como uma unidade de replicação de objetos. Domínio é uma coleção de objetos definidos de forma administrativa que compartilham um banco de dados de diretórios comuns, diretivas de segurança e relações confiáveis com outros domínios. Em geral, objetos podem ser colocados no mesmo domínio caso você deseje que eles compartilhem uma diretiva de segurança comum ou sejam gerenciados pelo mesmo administrador de sistemas. Você pode usar domínios para gerenciar a segurança de recursos compartilhados. As diretivas de segurança são criadas no nível de domínio e fornecem segurança consistente para os recursos desse domínio. Os objetos de cada domínio são armazenados na partição de domínio do banco de dados do Active Directory. Os computadores chamados controladores de domínio
armazenam cópias ou réplicas da partição de domínio. Essas réplicas automaticamente se atualizam quando mudanças são feitas para que as informações de cada réplica da partição de domínio fiquem consistentes. Os domínios podem ser colocados juntos nas estruturas hierárquicas chamadas árvores de domínio. Quando o segundo domínio é adicionado a uma árvore, ele se torna filho do domínio raiz da árvore. O domínio ao qual um domínio filho é anexado denomina-se domínio pai. Um domínio filho pode ter seu próprio domínio filho. O nome de um domínio filho é combinado com o nome do domínio pai para formar seu próprio nome DNS exclusivo. Dessa forma, uma árvore tem um espaço para nome contíguo. Por exemplo, uma organização chamada Northwind Traders estabelece uma árvore de domínio e nomeia o primeiro domínio nwtraders.msft. O administrador de sistemas decide criar domínios filho para os departamentos de pesquisa e vendas porque eles têm necessidades de diretiva diferentes. Esses domínios filho levam o nome do domínio pai e denominam-se research.nwtraders.msft e sales.nwtraders.msft, respectivamente. A maioria das organizações tem uma única árvore onde cada domínio é um filho de um único domínio raiz. As florestas são formadas por uma ou mais árvores. O primeiro domínio na floresta denomina-se domínio raiz de floresta. O nome desse domínio é usado para fazer referência à floresta. Neste exemplo, a floresta é nwtraders.msft. Uma floresta contém uma instância inteira do Active Directory. Por padrão, as informações são trocadas apenas em uma floresta. Assim, a floresta é um limite de segurança para todas as informações no Active Directory. Arraste os componentes do lado esquerdo para as definições correspondentes no lado direito. Quando você terminar, clique em Enviar.